Você já parou para pensar qual seria o avatar mais poderoso e importante de todos os tempos? Hoje nós vamos montar a tier list definitiva dos 14 avatares já mostrados, do mais fraco ao mais lendário, e eu te garanto, o resultado vai te surpreender. Para montar essa lista eu não levei em conta apenas o domínio dos 4 elementos, mas também impacto histórico, a força espiritual, o equilíbrio entre corpo e alma, o poder. Tudo isso são skills e variáveis que a gente vai avaliar, então não é apenas uma questão que vai definir quem tá no topo e quem tá embaixo. Antes de eu falar dessa tier list, eu peço encarecidamente o seu like e a sua inscrição, porque isso é fundamental para o vídeo acontecer da melhor maneira. Então, se você puder, deixa o like, comenta e se inscreve, que isso ajuda muito o crescimento do canal. Mas é isso, vamos pro vídeo. Avatar Roku. Bem, o Avatar Roku demonstrou um poder bruto absoluto, ele se mostrou ser um avatar muito empático, mas em quesito resolução de problemas ele não foi muito efetivo na sua era. A principal missão que ele tinha era parar o Sozin e ele não fez isso por excesso de amizade e empatia, o que acabou prejudicando muita gente e gerando a Guerra dos 100 Anos. No geral ele foi um avatar ok, então é por isso que ele assume essa posição. Avatar Yang Chen foi a mais temida e reverenciada da história, ela enfrentou exércitos inteiros sozinha, usando todas as 4 dobras em sincronia perfeita, a ponto de varrer cidades inteiras no mapa. Durante seu tempo ela alcançou um domínio espiritual tão absurdo que ela entrava e saía do mundo espiritual de forma absolutamente fácil. Ela caminhava como se não fosse nada. Ela foi responsável por impedir tantas guerras e resolver tantos problemas políticos e físicos na era pré-industrial, que ela foi considerada a avatar mais temida por todos de fato, mano. As pessoas, elas reverenciavam ela e sabiam que se não obedecessem a Avatar Yang Chen, iam ter que enfrentar as consequências de uma avatar que, por mais que fosse muito empática e pacifista, quando precisava, era muito implacável também. Apesar de tudo isso, ela acabou tendo um descuido espiritual que prejudicou o próximo avatar que vem depois dela, e somente por isso ela vai ficar no nível muito bom dessa tier list. Bem, aqui os próximos avatares são Salai, Gan e Zalir. Eu já quis falar os 3 de uma vez, porque a gente não tem informações desses 3 avatares. É muito poucas coisas que a gente sabe que um deles tem algum elemento, o outro perdeu um ente querido, o outro foi mencionado como um avatar muito poderoso e um dos mais poderosos de todos os tempos, mas até então são menções. A gente sabe que eles existiram, mas a gente não sabe praticamente nada sobre eles. Por esse motivo, os 3 já de uma vez eu coloco na parte da tier list de sem informação. É o último nível, não quer dizer que eles sejam realmente inferiores aos outros, mas é uma categoria que basicamente não somos capazes de opinar, então é por isso que eles estão nessa categoria da tier list. Avatar One, esse aqui é surreal, né? Não tem como. Foi o primeiro avatar e ele foi responsável por mudar o mundo do jeito que ele funcionava. As pessoas viviam nas costas das tartarugas leões e basicamente ficavam lá para sempre e a vida inteira. Não tinham referência direito de como funcionava o resto do mundo, pegavam o poder emprestado para tentar explorar um pouco o mundo e já voltar rapidamente para sobreviver. Então o One, ele quebrou ali, né? Ele mudou o dinamismo do mundo, da humanidade. Basicamente, como as pessoas viveram por séculos, o One foi lá e mudou tudo isso e garantiu a liberdade para todo mundo, e também criou o ciclo Avatar. Se mostrou em poder bruto muito eficaz e, querendo ou não, ele teve que aprender tudo sozinho, mano. Ele teve ali uma ajuda com a Rava e aprendeu até a dominação de fogo com o dragão, mas ele basicamente fez tudo sozinho, então não tem como. O One está no nível lendário. Avatar Zeto, esse aqui eu vou confessar pra vocês que é muito triste, porque foi um avatar burocrata que serviu o Senhor do Fogo. Apesar de ser muito poderoso e ter demonstrado dominação de lava até nas cutscenes que vimos sobre ele, é muito triste um avatar ficar tão rendido a uma função política e não ao mundo inteiro. O avatar, ele tem que ser uma pessoa democrática que preza a liberdade e que pensa em todos, espíritos, dominadores, não dominadores, e não apenas em uma nação. E o Avatar Zeto falhou muito nesse aspecto. Como uma pessoa inteligente, ele foi muito eficaz para a Nação do Fogo, mas como um avatar, eu categorizo ele como muito ruim, porque ele nada mais era do que um fantoche do Senhor do Fogo. Avatar Kuruk, esse aqui é um avatar que muita gente sempre colocou ele como péssimo e depois muita gente começou a amar ele quando a gente conheceu a história dele. O Avatar Kuruk é um avatar que não viveu muitos anos, ele acabou pegando os problemas da era da Yang Chen, que era a questão espiritual, e ele passou a vida inteira lutando contra espíritos. Foi um avatar bom no quesito combate, mas hoje a gente entende que a forma mais eficaz de combater espíritos não é na porrada, não é na base do ódio e de tudo isso que a gente entende como violência. Ele basicamente também se moveu através disso pelo fato de ter perdido a sua noiva para um espírito, então o Avatar Kuruk acabou ficando meio surtado assim e indo para um rumo muito perigoso, mas não deixa de ser um avatar efetivo na combatividade das trevas, então o Kuruk ganha a categoria ok.
Avatar Korra, esse aqui é muito polêmico, né? Basicamente a fandom de Avatar é dividido em odeio a Korra ou amo a Korra, mas vamos aos fatos. A Korra é um avatar muito poderosa, desde pequeno já dominando os elementos, combateu o Amon, que é um dominador de sangue, combateu o Unavato, que era simplesmente o espírito das trevas mais poderoso já mostrado, combateu a Lotus Vermelha e também a Kuvira ali sobre todo um veneno que ela tava no corpo dela, sobre uma era difícil. Isso é só da parte de combatividade. Ela, querendo ou não, foi a primeira avatar a dominar metal e também a controlar energia. Isso é muito poderoso porque não é energia interna como a gente viu na retirada ou na concepção do elemento, e sim a dobra externa controlando ali o laser das trepadeiras. Então isso é absurdo, sem falar que a Korra está sendo mencionada aí como responsável na era de Pavi e de Nisha como a destruição, mas eu tenho certeza que vai ter algum tipo de plot que mostra que ela salvou a humanidade. Isso é só questão de tempo. Então Korra tá no nível muito bom. Avatar Unalaq, para quem não sabe, o tio da Korra, o Unalaq, ele se fundiu com o Vato, o espírito das trevas, e de certo ponto virou aí um avatar das trevas. É muito importante entender que conta como um avatar e não é porque não foi o espírito de Rava que deixaria de ser. O Unalaq, ele mostrou um poder bruto muito bom, ele era um exímio dominador de água e quando se fundiu com Vato ele ficou extremamente poderoso. A gente viu que em poder bruto é inegável o quanto esse avatar foi poderoso, mas a gente não pode esquecer que ele não durou muito tempo. Se eu não estiver enganado, ele durou menos do que 2 horas e isso é meio surreal, né? Ele basicamente não teve tempo de vida. O tempo dele de avatar conta a partir do momento que ele se fundiu com Vato. E se ele se fundiu com Vato e não durou nem um dia inteiro, não tem como a gente categorizar ele como um avatar bom. O plano dele falhou, ele não foi efetivo. Ele conseguiu ser destruído em menos de um dia. Então, Avatar Unalaq acaba sendo muito ruim, mas é óbvio que em poder bruto foi um dos mais absurdos até hoje, mas no geral é um avatar muito ruim. Avatar Aang, esse aqui é o mesmo ponto da Korra. Acho que a grande parte das pessoas gosta, mas depois que surgiu Lenda de Korra, criou uma parte de pessoas que também não gosta e fica uma guerra entre Aang e Korra. Mas o Aang é um avatar muito bom, ele é um avatar com muito poder, ele é um avatar que parou uma guerra centenária ali sendo uma criança. Ele foi um avatar totalmente efetivo em políticas públicas, totalmente empático, defendeu, querendo ou não, a sua ética e a sua moralidade de pacifista até o extremo e conseguiu segurar esse BO. Porque a questão não é que ele se omitiu, ele quis seguir do jeito dele e seguindo do jeito dele ele conseguiu ter a resposta que ele precisava. Ele garantiu a remoção da dominação do Ozai, do Yakone e talvez de outras pessoas malignas que podem ter aparecido e também ao mesmo tempo garantiu o poder para a Korra poder resolver esse problema na era dela. Então o Aang é um avatar muito bom. Ele é um avatar que tá nas nossas memórias, tá na nossa nostalgia e se mostrou ser muito efetivo, não apenas no poder, mas na parte da diplomacia também. Pavi e Nisha, bem, são as próximas avatares que virão e eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho a impressão, baseado no que a gente já viu aí na sinopse do que tá vindo aí de Pavi e Nisha, que elas vão ser as avatares mais poderosas de todos os tempos. Mas elas entram na categoria de sem informação, que não temos informação suficiente para falar das duas. Então, infelizmente, Pavi e Nisha vão ficar na categoria sem informação, mas só de serem gêmeas de 9 anos de idade, dominando os 4 elementos, a gente já pode ter noção do quão forte elas vão ser, principalmente porque elas estão numa era de cataclismo e de caos pós-apocalíptico. Então, tempos difíceis fazem pessoas fortes. Avatar Kyoshi, essa aqui é para fechar a lista, basicamente é um avatar em poder bruto que inegavelmente foi a mais forte, isso aí a gente nem tem como discutir. Ela tinha os 4 elementos de uma forma absoluta e ela tinha que desenvolver técnicas de dobra de terra para usar menos dobra de terra, porque ela era tão poderosa que ela movimentava quantidades absurdas do elemento. Ela conseguiu desenvolver subdobras como o congelamento de coração e ela também aprendeu a técnica de vitalidade, que garantiu que ela vivesse 230 anos, sendo assim a avatar que viveu mais tempo, pelo menos até o momento que a gente conhece. Então a Kyoshi, ela foi implacável, ela bateu de frente com diversos ditadores, bateu de frente até com pessoas que eram do ciclo dela e mostrou ser um avatar não somente em poder bruto, mas também pensando no povo e na defesa da humanidade, se mostrou ser muito efetiva. Portanto, Kyoshi garante o nível lendário junto com o Han. Bem, basicamente é isso. Eu queria agradecer a todos vocês por estarem até aqui nesse vídeo. Vale dizer que tier list não é um tipo de vídeo que eu tô acostumado a fazer, foi a primeira vez que eu fiz, e se eu for fazer outras tier lists, vão ser nesse formato mais rápido, sem muita enrolação, sem tier list de 30, 40 minutos. Aqui é tudo vídeo de 8 a 12 minutos, que eu acho que é o formato ideal para vocês consumirem. Vale dizer que se vocês gostarem desse formato, a gente pode fazer tier list de outras coisas, de dominadores de água, de fogo, terra, ar, não dominadores,
do que vocês quiserem, a gente pode estar fazendo uma tier list. Demorou? Mas aí, qual avatar você colocaria no topo dessa lista? Me conta aí, que eu quero saber o que você mexeria nessa tier list. Melhor ainda, escreve aí no comentário a sua própria tier list e vamos debater sobre, porque isso é muito legal. Vale também você deixar o seu like, a sua inscrição, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Demorou? Vamos que vamos, tamo junto, satisfação e é nóis! Eu não sei quem é o melhor avatar, mas com certeza não sou eu.